E aí, bem-vindo ao novo vídeo! Normalmente pensamos que as prisões e os presos são muito assustadores, mas você sabia que existem prisioneiros que eram tão incomuns que se tornaram conhecidos em muitas partes do mundo? Neste vídeo apresentamos os 10 prisioneiros mais bizarros de todos os tempos. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo. Número 10. O filme Fuga de Alcatraz, de 1979, é baseado em fatos reais. Ele retratou a grande fuga de Frank Morris, John Anglin e seu irmão Clarence Anglin. Esta prisão, também conhecida como The Rock, manteve prisioneiros desde a Guerra Civil, mas em 1934 foi fortificada para se tornar a prisão mais segura do mundo. E como está localizada em uma ilha isolada no meio da Baía de São Francisco, a fuga realmente não é possível. É por isso que o mundo ficou chocado quando saiu a notícia de que 3 prisioneiros haviam escapado dessa prisão. Segundo as histórias, os homens planejaram cuidadosamente a fuga e até fizeram cabeças de boneco para enganar os guardas. Enquanto faziam suas rondas, os guardas pensaram que os prisioneiros estavam dormindo, quando já haviam partido. Até agora, Morris e os irmãos Anglin não foram encontrados. O FBI deu por encerradas as investigações em 1979 e disse que provavelmente eles devem ter se afogado. Mas quem sabe o que realmente aconteceu com eles? Número 9. A história de Edward Theodore Gein inspirou muitos filmes, e o último foi o filme da Netflix, Gerald's Game. O personagem que vemos aqui, chamado Moonlight Man, é do filme, mas é baseado em uma história verdadeira. Ed Gein, como era chamado, cresceu em Plainfield, Wisconsin e teve uma infância difícil. Seu pai era um bêbado e sua mãe também não era um bom exemplo. Ela não gostava de Ed fazer amigos, então ele sempre era tímido na escola. Seus professores e colegas se lembram dele como alguém com um comportamento estranho. Então talvez tenha sido o passado de Ed que o transformou no chamado ladrão de corpos, ou Ghoul de Plainfield. Ghouls são espíritos malignos que roubam túmulos e se alimentam de carne humana. É claro que Ed não fez isso, mas foi a cemitérios, levou corpos para casa e fez ferramentas com os corpos, como xícaras, cesto de lixo e tigelas. Número 8. Joaquim Arquivaldo Guzmán Loera é o nome verdadeiro de El Chapo, o famoso prisioneiro que escapou da prisão por um túnel. El Chapo, na verdade, significa baixinho, e isso porque ele era um homem pequeno, de cerca de 1,68 m. Talvez também fosse seu tamanho que tornava mais fácil para ele caber em túneis. Na noite de 11 de julho de 2015, El Chapo escalou um buraco de 61 por 61 centímetros sobre o chuveiro de sua cela. A abertura do chuveiro levava a um túnel de cerca de 3 quilômetros de extensão e terminava em um canteiro de obras em um bairro chamado Santa Juanita. O mais interessante é que o túnel nunca esteve lá antes. Foram os capangas de El Chapo que cavaram o túnel sem que as autoridades soubessem disso. Este verdadeiro evento também pode ser visto em uma série da Netflix intitulada El Chapo. Número 7. Assim como El Chapo, Da Silva também tem um apelido de baixinho, e foi notícia em agosto de 2019, quando tentou fugir da prisão de Jericinó, no Rio de Janeiro, disfarçando-se da filha. Ele estava usando uma máscara de silicone, peruca preta, óculos e uma camiseta rosa. Infelizmente para Da Silva, os guardas da prisão perceberam que ele estava nervoso enquanto caminhava pelo corredor. Ele foi parado pelos guardas e Silva não teve escolha, a não ser revelar sua verdadeira identidade. Sua filha, que o visitou naquele dia, ficou em sua cela, enquanto Da Silva fugia. As autoridades tiveram que investigar se a filha cooperou com a fuga de seu pai, ou se ela foi forçada por seu pai a tomar o lugar dele. Da Silva tinha então 42 anos e agora deve ir para a prisão por 73 anos. Em 2013, ele também tentou escapar de outra prisão pelo esgoto. Número 6. Jason Walter Barnum também foi chamado de Eyeball Man, e não é surpreendente porque Barnum teve a parte branca do olho direito tatuada com tinta preta e outras tatuagens colocadas no rosto. Poucas pessoas se atrevem a fazer isso e também não parece divertido. No entanto, não se sabe por que Barnum fez isso. Mas um agente-chefe chamado Mark Mill acha que ele só queria assustar as pessoas. A razão pela qual Barnum teve que ir ao tribunal é porque ele feriu um policial. Quando foi libertado, alguns anos depois, disse que estava tentando encontrar trabalho, mas ninguém queria aceitá-lo por causa de seu rosto. Então ele decidiu continuar roubando. Então, hoje ele está de volta à prisão, e desta vez por 22 anos. Talvez seja melhor assim. Número 5. Juanita Fitzgerald é uma mulher de 93 anos.
que foi presa por invasão de propriedade por se recusar a pagar o aluguel. De acordo com Fitzgerald, ela se recusou a pagar o aluguel porque acreditava que logo morreria e porque havia mofo em seu quarto. Mas quando o local foi verificado, nenhum mofo foi encontrado. 3 meses antes de sua prisão, ela se ofereceu para pagar metade de seu aluguel, mas os proprietários recusaram porque acreditavam que ela teria que pagar o valor total. A senhora foi presa e levada para a prisão do condado de Lake 2 dias antes de seu 94º aniversário. Sua história ganhou as manchetes, e muitas pessoas simpatizaram com a mulher. As pessoas lhe ofereceram ajuda e até criaram uma página do GoFundMe para que ela pudesse pagar sua fiança de $500 e eventualmente sair da prisão. Número 4. Dennis Rader era conhecido como estrangulador BTK por causa do método extraordinariamente terrível que usava com suas vítimas. As autoridades acharam difícil prender esse homem, porque Dennis se disfarçou de um homem muito normal. Na verdade, ele era membro da Igreja Luterana de Cristo e até presidente do conselho da igreja. Portanto, as autoridades não consideraram adequado como suspeito. Rader gostou de ver a polícia tendo dificuldades em suas investigações. Ele até enviou várias cartas e itens perturbadores para os policiais e a mídia sob o nome de BTK. Mas um dia, em vez de cartas de papel, ele decidiu enviar uma mensagem digital em um disquete para a polícia, que ele havia escrito no computador da igreja. Infelizmente para Dennis, a polícia descobriu que o disquete veio da Igreja Luterana de Cristo e foi editado pela última vez por alguém chamado Dennis. Número 3. Brian Bo Larsen ficou conhecido na Dinamarca como um artista da fuga e até ganhou o título de Rei da Fuga, porque escapou da prisão cerca de 22 vezes. Em 2005, ele escapou com sucesso, escondendo-se entre sacos em um caminhão de lixo. Uma de suas fugas mais populares e recentes foi na noite de 12 de dezembro de 2014, quando ele escapou da prisão de Vridsløselille, em Copenhague, em Dinamarca. Ele fez isso cerrando as barras da janela. Ele então escalou uma corda para chegar ao telhado da prisão e deixou as paredes da prisão com a ajuda de uma segunda corda. Como Larsen escapou tantas vezes? Talvez seja por causa do baixo nível de segurança nas prisões dinamarquesas. Na Dinamarca, os funcionários penitenciários dão prioridade à dignidade e à independência de seus prisioneiros. Na verdade, eles podem usar suas próprias roupas e cozinhar suas próprias refeições. Número 2. Por volta de 1967, um homem chamado Charles Manson formou um grupo que acreditava que haveria grandes problemas entre a população negra e branca na América. Ele chamou seus seguidores de Família Manson e eles começaram suas atividades perturbadoras em Los Angeles, Califórnia. Isso foi amplamente noticiado e atraiu muita atenção por volta de 1969. Os membros mais importantes da família Manson eram os músicos Charles Watson e Robert Beausoleil, uma bibliotecária chamada Mary Brunner e 4 outros. Na verdade, aos 9 anos de idade, Manson estava frequentemente em apuros, porque ele não se dava bem na sociedade e, portanto, acabou no caminho dos bandidos. Número 1. Tug Beran era um homem também conhecido como o Rei dos Criminosos no século XVIII. Beran foi o líder de um culto ou organização no norte da Índia Central do final do século XVIII ao início do século XIX. Tug Beran e seus mais de 200 seguidores eram conhecidos como um dos grupos mais impiedosos do mundo. A história diz que Beran foi responsável pela perda de 931 pessoas entre 1790 e 1840. Ele sempre levava um lenço amarelo com ele aonde quer que fosse. Dentro do lenço havia um medalhão costurado que ele usava para estrangular suas vítimas. No entanto, seu principal objetivo na vida era pilhar todos os comerciantes. Isso continuou por um longo período, até que ele foi finalmente capturado aos 75 anos. Mas até hoje permanece um mistério onde estão todo o ouro, prata e pedras preciosas que ele roubou. Você já visitou uma prisão? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!